aqueles que também não são, meu Pai, abençoa grandemente com as mais ricas bênçãos do céu, ó Deus. Ó Pai amado, nós oramos a Ti também pela pregadora dessa noite, meu Pai. Usa ela, Senhor, grandemente conforme a Tua vontade, o Teu querer, através do Teu Espírito Santo, meu Pai. Deus Santo, Deus Justo, usa ela, meu Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Amém. Eu vou ler aqui em capítulo 1, versículo 19. Tiago 1, 19. Da palavra de Deus. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundície e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, foi-se e logo se esqueceu de como é. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da verdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Aleluia. Essa passagem aqui de Tiago é uma carta que ele escreveu ali para os cristãos, né? Como eles deviam, estava acontecendo algumas coisas assim, ele queria ali dar uma corrigida, né? E essa palavra fala comigo, né? Falou comigo, porque assim, o Senhor ele nos corrige, como a Lu falou, né? Através do Espírito Santo dele. E muitas vezes a gente é muito rápido para falar, né? Quando alguém fala alguma coisa muitas vezes que nos ofende, nos chateia, a gente já, imediato, a gente já quer responder a pessoa, né? Muitas vezes na ira, né? E a palavra de Deus fala que a ira do homem ou mulher, não opera justiça, né? Então a gente não tem que se irar, né? Mesmo que a gente se ire, mas a gente não peque. A gente ouça. E se não for ali naquele momento, se você estiver irado, é melhor você nem responder, né? Para que você não venha pecar, né? Para que você não venha chatear, magoar. Porque a palavra, ela tem poder para dar vida e morte. Muitas vezes a gente pode matar algum irmão nosso com alguma palavra que a gente fala, né? A gente pode ferir com as nossas palavras. E não é isso que o Senhor quer, né? O Senhor, ele quer que a gente use a palavra dele, né? Usar a palavra que nós sabemos que é a palavra de Deus para ser usada para curar, né? Porque a palavra do Senhor é um bálsamo de cura, né? Não para ferir as outras pessoas. A palavra de Deus, ela nos corrige, mas ela tem o bálsamo da cura. Então, o Senhor quer que a gente use a nossa boca para abençoar, para profetizar, para pregar a palavra de Deus, para deixar ser usado, né, por Ele, através da palavra dEle, né? Não de nós mesmos. Porque na nossa boca, muitas vezes a gente pega, né? A palavra fala que a gente pega pensamentos, palavras e obras. Então, o que a gente poderia fazer através, usar a nossa boca para ser bênção na vida de outra pessoa, muitas vezes a gente usa a nossa boca para falar coisas que não edificam, né? Então, aqui no versículo 21 fala: pelo que rejeitando
recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então a palavra de Deus, né? Nós somos enxertados na videira verdadeira que é Jesus, né? E a partir desse momento nós conhecemos a palavra. E a palavra é para nos libertar, é para curar, é para salvar. E a gente tem que usar a nossa boca para falar da palavra do Senhor. Porque a palavra que eu falo, que é a palavra do Senhor para outro, além de estar curando o outro, está me curando também, né? Porque a palavra ela é viva, né, e eficaz. E ela não traz a cura só para mim, que estou lendo a palavra, mas também para o outro. E que a gente, aqui no versículo 22, fala que não é para a gente ser só ouvintes, né? Enganando a nós mesmos. Porque adianta a gente ler a palavra, ouvir. A Bíblia fala, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o Senhor não quer que só a gente ouça a palavra ou se saia do outro lado. Ele quer que a gente ouça a palavra de Deus e pratique. Porque senão a gente vai estar perdendo nosso tempo, né? Ouvindo a palavra de Deus, perdendo a oportunidade e desperdiçando de estar nesse momento como igreja para ouvir a palavra e desperdiçando, falando outras coisas que não edificam, né? Então, esse momento do culto é um momento muito, assim, muito especial, é uma honra pra gente, um privilégio estar unidos como igreja, porque quantas pessoas que não podem mais se reunir como igreja, né? E a gente tem esse privilégio, a gente está falando aqui, mas tem vizinhos, tem pessoas que às vezes não estão aqui, mas estão ouvindo a palavra de Deus. E não só a gente falar, né? Não só a gente ouvir falar, mas também ser praticante, porque as pessoas que estão em volta também vão olhar a nossa conduta. E se o que a gente fala não for disso com o que a gente vive, então é vão, né, a nossa religião, porque vai ser uma religiosidade. A gente vai estar, que nem o louvor, né, que a gente cantou das irmãs, é uma religiosidade, porque a gente vai estar vestido de crente, com a Bíblia na mão, falando da palavra no culto, mas fora da igreja a gente se comporta de outra forma, né? Não é isso que o Senhor quer. Ele quer que a gente seja inteiro, né? Eu tava conversando esse tarde e eu tava passando na minha mente, assim, os momentos que eu tive indo pra igreja, assim, e quando a Lu falou de correção, é verdade, o Espírito, ele corrige mesmo, né? Esse tempo que a gente tem horário e tudo, o Senhor tem me corrigido muito, porque assim, quantas vezes eu fui pro culto vazia e voltei vazia, mas eu fui cumprir o meu papel, fui lá, fiz o que eu tinha que fazer, mas por fora todo mundo pensava assim, nossa, aquela ali, né, é crente, mas por dentro eu tava quebrada, né, eu tava, e mesmo eu estando ali ouvindo a palavra de Deus, muitas vezes, né, quando era a palavra de Deus, eu voltava e não me sentia fortalecida pelo que eu ouvia, né, e hoje o Senhor, a cada dia mais Ele tem falado, e através desse louvor também Ele falou, e através dessa palavra também, que Ele não quer que a gente demonstre uma coisa que a gente não é. Ele quer que a gente seja por inteiro, porque eu posso mostrar para o outro que eu sou cristã, mas o que importa é o que Deus sabe a meu respeito. Não adianta colocar uma coisa que eu não sou, porque eu vou estar enganando os outros, mas eu tenho que me preocupar com a minha salvação, não o que eu vou mostrar para o outro. Não importa o que eu vou mostrar para o outro, né? Então, aqui também fala isso, né? Que a gente não tem que ser só ouvinte, né? Mas tem que ser cumpridor também. O que o 23 fala, porque se alguém é ouvinte da palavra, não é cumpridor, é semelhante ao varão que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo. E foi-se e logo se esqueceu de como era. Olha no espelho, né? A gente se olha no espelho e vê como que a gente é, depois a gente sai e acaba esquecendo, né? Então, assim, não importa isso pra gente, assim, o Senhor não quer isso da gente. Ele quer que a gente se entregue inteiramente, né? Não preciso provar pro outro que eu sou crente. Não, a sua conduta, o seu jeito de falar, o seu jeito de andar. Eu me lembro aquela passagem de quando Pedro, né, mais uma vez ele foi e negou Jesus. Aí os soldados falaram, ele falou que não era, né, 3 vezes, os soldados falaram assim, né? A tua fala te condena, porque ele falava como mestre, ele tinha aprendido, né? Então, assim, a gente pega no mestre. Então, assim, não adianta eu tentar fingir ser uma coisa, porque se eu ando com o mestre, eu vou me comportar da forma que o meu mestre me ensinou, né? Falar como ele falou, andar como ele andou. É claro que nós somos falhos, nós pecamos pensamentos, palavras e obras, nós estamos sendo aperfeiçoados todos os dias que nós estamos buscando, Senhor, está nos aperfeiçoando.
não é perfeito, a gente não é melhor do que ninguém, né? É uma batalha todos os dias, a gente se esforçar para permanecer na presença de Deus, porque é um gigante a cada dia que se levanta. Não é fácil. E aqui eu falo, no versículo 25, fala: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, né? Porque a lei perfeita da liberdade é a palavra de Deus, né? Nós somos livres, porque Jesus, ele nos comprou e pagou o alto preço, e nós somos livres, não somos mais escravos, né? Não somos mais escravos, nós somos livres. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Porque muitas vezes o mundo acha que a gente é escravo, porque a gente já tá, não, eles são bitolados. Não, gente, a gente é livre. A gente é livre, né? Nós somos livres, né? Escravo é quem vive no pecado. Eles são escravos, porque eles tentam e não conseguem. Nós somos livres, né? Porque nós encontramos um Salvador, Jesus Cristo. E a lei perfeita da liberdade. Isso, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, né? Ouvindo esquecer, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Então é isso que a gente tem que se preocupar. Não impressionar, mas sim viver a palavra do Senhor, né? Muitas vezes a gente conversa, sim, às vezes, com algumas pessoas, e eu não entendo muito. Porque a pessoa, né, ela fala que crê na palavra, que conhece Jesus, mas não quer estar na presença de Jesus. Eu não preciso estar num culto, eu não preciso estar na igreja. Não, mas eu sou crente. Eu não entendo, isso não entra na minha cabeça. Não consigo entender como que consegue ficar fora do corpo. Então, sim, pra mim não faz sentido, porque se eu fico um pouco assim, num culto, eu venho num culto, aí não venho no outro, então a gente vai se afastando. Mesmo que a gente busque em casa, mas eu busco em casa. Mas assim, um vai fortalecendo o outro, né? Aqui no versículo 26 fala: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, aqui está falando comigo, não sei se com você, mas comigo está falando. Então já me pego aqui, gente. Antes engana o seu coração, a religião dessa é vã. Por que fala comigo? Porque eu sou uma pessoa que falo, né? Bastante. E quando eu escuto alguma coisa, né? Eu não quero ser muito tardio a falar. Eu quero falar, mas eu relevo muita coisa. O Espírito Santo tem me ensinado a relevar muita, vou lá coisa, então aqui fala muito comigo, porque assim eu tenho que refrear minha língua, mas eu falo não pro bem. Não falo de refrear a língua porque você fala muito sobre a palavra. Eu estou falando de refrear minha língua e às vezes usar a minha língua para falar coisas desnecessárias que não tem necessidade. Entendeu? Porque às vezes ninguém perguntou a nossa opinião. Ninguém perguntou a nossa opinião e a gente quer dar. Sei que a pessoa não quer saber, entendeu, gente? Então a gente usa a nossa boca para falar da palavra. Então refrear a nossa língua é difícil. A gente controlar. Então assim, é só o Espírito mesmo para poder nos ajudar. Porque todo dia eu estava conversando com a irmã hoje. Eu falei, irmã, vamos participar do devocional com a gente, não sei o quê. Porque assim, as mulheres acham que eu estou ajudando elas, mas elas que estão me ajudando. E eu estando com mulheres, eu aprendo mais de mulheres. Eu estando mais com mulheres, para mim é um desafio lidar com pessoas. E aí vai me ajudando a lidar com essas pessoas. Então assim, é um desafio para mim, eu vou aprendendo. Aí eu estava falando, né? É muito importante a gente tentar conviver naquilo que é o nosso desafio, né? Qual é o meu maior desafio? Eu tenho que ir para esse desafio, porque meu desafio é difícil lidar com pessoas, é difícil refrear minha língua. Aí eu peço para Deus me coloca naquela situação para eu conseguir me libertar dessa parte que me faz mal, né? Que o Senhor sabe que ali é o meu espinho na carne. E então tem me ajudado muito em relação, porque eu lidando com pessoas, eu vou aprendendo, né? A gente vai aprendendo uma com as outras e a gente vai entendendo a ter empatia com a outra pessoa, a não falar coisa desnecessária na hora que a pessoa queria ouvir outra coisa, às vezes na hora que a pessoa não queria ouvir nada. Às vezes a pessoa só queria um abraço, não queria, né? Não queria ouvir o que eu tenho para falar. E às vezes o que eu tenho para falar pode, muitas vezes, machucar o outro e você nem sabe que machucou. E aqui no versículo 27 fala a religião pura e imaculada para com Deus. O Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. E é verdade, hoje eu estava conversando com uma senhora e ela é viúva e ela é muito de idade, né? E ali
tava assim, algumas brincadeiras assim, que como ela é meio esquecida, tudo. E aí ela conta várias histórias, assim, às vezes que não, né, não tem muito a ver, mas pela idade dela, né? E aí na hora que assim, que eu vi assim que o pessoal tava meio assim, dando risada, na hora o Espírito Santo me corrigiu e falou assim, dá atenção pra ela, porque você vai ser ela amanhã, entendeu? E você vai estar assim. Você vai contar as histórias lá de que ninguém nem sabe e você vai lembrar disso que você passou aqui agora. Então, assim, a gente também, né, tratar essas pessoas com amor, né, as pessoas de idade. Muitas vezes a gente acha que a pessoa está falando nada com nada, não dá atenção, às vezes ela só quer atenção, né, a gente cuidar dessas pessoas, né, as viúvas, as pessoas de idade, né, as pessoas que às vezes não tem nada para nos oferecer, né, uma criança que às vezes vem na igreja e ela não tem nada para nos oferecer, às vezes tem uma vida bem difícil, você dá atenção para aquela criança, né, você olhar com amor para aquela criança e ela vai estar se sentindo importante, vai estar se sentindo amada. Uma forma de a gente transmitir o amor de Deus é a gente tratar as pessoas da forma que a gente gostaria de ser tratada. E ali eu comecei a olhar ela e comecei a olhar diferente. Eu comecei a olhar para ela diferente e olhar com amor e ficar pensando, é verdade, Senhor. Amanhã vai ser eu, amanhã eu vou estar de idade também, os meus filhos vão ficar, tipo, achando engraçadinho as coisas que eu tô falando, sendo que a pessoa tá falando uma coisa séria. Então, é isso. E aqui fala, né, cuidar das órfãs da viúva nas suas tribulações, nas suas dificuldades, né. Lembro também da nossa irmã Neuzinha, né, quando ficava aqui com a gente, às vezes a gente ia lá, às vezes ela ia no serviço do Hélio, o Hélio ajudar ela no banco, as coisas assim, ela ia, né, encontrava com a gente no centro, e a gente tinha aquele amor por ela, né, aquele cuidado, tudo. Agora a gente tem a nossa irmã Maria José aqui também, né, que às vezes não ouve direito, então a gente tem que demonstrar esse amor, elas têm que sentir que tá sendo amada, né? E aqui fala e guardar-se da corrupção do mundo, né, gente? Porque muitas vezes, não é só porque a gente está na igreja, mas às vezes a corrupção está no mundo, mas às vezes entra também, né? Muitas vezes entra na igreja também. A gente tem que guardar o nosso coração, né, dessas coisas, para que não venha entrar também na igreja, né? Para que a gente não venha se contaminar, que a gente tem visto tanta injustiça, né? Tantas coisas acontecendo no nosso país e a gente fica se perguntando, Senhor, mas por quê? Quando vai chegar o tempo dessa pessoa, né? Maltratando, né? Fazendo tanta coisa assim para o nosso país, trazendo uma opressão maligna tão grande e a gente fica preocupado com a nossa geração, né? Com os nossos filhos, né? A minha já tá passando, né? Porque eu já tenho 30 e poucos anos, mas eu tenho os meus filhos. E eu fico pensando, o que vai ser dos meus filhos daqui em diante, se continuar da forma que tá? Então a gente orar muito pro Senhor, né? Para guardar mesmo da corrupção desse mundo, né? Que jaz o maligno, e a gente tem que pedir, né, misericórdia do Senhor, para que o Senhor possa olhar, né? Pela nossa nação, olhar por nós, olhar pelos nossos filhos e glorificar a Deus para a gente poder ensinar a palavra de Deus para eles, porque a gente vive em outro mundo, né? Porque nós conhecemos a Jesus Cristo, a gente está no mundo vivendo em outro mundo, né? Que é uma vida com o Senhor totalmente diferente, a gente anda contramão ao mundo, né? E é isso, também agradecer a Deus, irmãos, pelo livramento de hoje, quando eles estavam fazendo aqui, né? Aí eu estava lavando louça ali, e aí a madeira caiu, essa viga caiu ali onde eu estava lavando louça, entrou ali, assim, com tudo, né? E assim, se fosse antigamente, eu falava, nossa, meu Deus, já ia usar minha boca para falar assim, nossa, meu Deus, mas a gente arruma uma coisa quebra outra. Mas na hora eu pensei, não. Eu fiquei com o coração assim, tive um susto. Falei, Senhor, obrigado porque o Senhor me livrou, né? Poderia ter caído em mim ali e né, eu estava bem aqui e tudo, mas eu fiquei assim com o coração. E a gente agradece a Deus porque a gente sabe que muitas vezes é investida do inimigo, quando a gente, né, consegue algo ali, que Deus abençoa, aí o inimigo quer nos entristecer em outra parte. Mas graças a Deus nessa parte que não me pega de ficar entristecida. Por isso que é só uma janela, um vidro, isso dá para se resolver. Mas eu agradeço a Deus pelo livramento que Ele me deu no dia de hoje, né? E é isso, gente. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus. Aleluia. Eu estou um pouco cansado, irmão.